Violência aqui na capital. Um corpo carbonizado foi localizado no porta-malas de um carro, na zona leste aqui da cidade. A repórter Gabriela Dias, ao vivo, traz mais detalhes. Deixa eu ver onde... Opa, Delegacia de Polícia. Boa tarde, Gabi Dias. Oi, Mota, ótima tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no programa. Exatamente, corpo carbonizado encontrado dentro do porta-malas de um carro nesta madrugada no bairro Agronomia. A gente conversa agora com o delegado Gabriel Borges, ele que responde por essa investigação. Claro que ainda muito inicial nesse momento. O que vocês já sabem, delegado? Agora, nesse momento, o material genético ainda é avaliado pelo IGP, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, esse caso ocorreu na madrugada, né, e nós, desde o início do acionamento, estamos em diligências investigatórias. Já fizemos uma série de trabalhos. A perícia de pronto compareceu no local. Ela está fazendo o trabalho pericial no sentido de identificação. Acreditamos que nas próximas horas nós vamos conseguir identificar essa vítima. O veículo também passou por uma série de perícias que nós vamos receber nos próximos dias as análises, e nós já conseguimos afirmar que essa vítima ela foi executada por disparo de arma de fogo, pelo menos 2 perfurações no corpo dessa vítima, e não foi nesse local, tá? Então, em tese, o local foi utilizado para que o veículo fosse colocado lá e fosse feito, então, incendiado o veículo com o corpo da vítima. Mas, em tese, a execução não ocorreu nesse local e agora nós estamos aprofundando a investigação. Delegada, nos últimos dias, né, agora nesse final de mês, tem tido uma série de homicídios por aqui. Vocês estavam por um período um pouco mais calmo, digamos assim. O que tem acontecido na região de vocês? O que vocês observam? É realmente uma disputa entre facções nesse momento, mesmo que pontual? Nas últimas 2 semanas, nós tivemos alguns crimes. Metade deles ocorreram dentro do contexto do crime organizado e alguns foram na questão passional ou até mesmo dívidas trabalhistas. Mas os que ocorrem dentro da disputa pelo crime organizado são os que nós damos o foco maior e que nós acionamos as medidas do protocolo de enfrentamento aos crimes de homicídio. E nós já acionamos o protocolo. Tá? Então, que vão desde medidas de saturação diária, que estão passando por algum tipo de conflito, até mesmo a medida mais extrema, que é a remoção de lideranças que autorizam, que determinam a execução para casas prisionais com regime prisional mais gravoso. E se for o caso, até para fora do estado do Rio Grande do Sul. Então, como nós tivemos nos últimos dias alguns crimes nesse sentido, na Zona Leste de Porto Alegre, até mesmo na área central de Porto Alegre, nós estamos deflagrando as medidas do protocolo. Ele já está acionado, nós vamos nos próximos dias e horas, inclusive, fazer uma série de ações fortes na rua, combatendo essas facções criminosas que insistem em praticar homicídios e, principalmente, as ações vão ser voltadas contra os líderes, contra os mandantes. Então, vocês com certeza vão ver aí nos próximos dias uma série de medidas adotadas pela polícia. Tanto a Polícia Civil, Brigada Militar e Polícia Penal. Diga, Mata. Não, a minha pergunta é sobre esse caso ainda, né, do corpo carbonizado dentro do porta-malas. O local específico, onde foi exatamente que o veículo foi localizado ou que sobrou do veículo juntamente com o cadáver? Na Zona Leste, que local? O Mota pergunta exatamente o local onde foi localizado, ainda sobre o corpo carbonizado, onde é que foi encontrado esse carro? Foi no bairro Lomba do Pinheiro, quase a divisa com a cidade de Viamão, extremo leste de Porto Alegre, e justamente nesse sentido que nós estamos verificando a dinâmica, né? Porque em tese a execução não foi lá, foi no outro local, e esse local foi apenas utilizado para o que nós chamamos de desova, né? A colocação do corpo, e o incêndio posterior foi justamente para tentar ocultar qualquer tipo de marca e indício do crime. Mota. Eu tenho mais uma pergunta. Quando a gente noticia um corpo carbonizado dentro de um carro igualmente carbonizado, geralmente quando os criminosos, os matadores fazem isso, é para atrasar o trabalho da polícia na investigação de um crime contra a vida. Qual é o primeiro passo num homicídio? É identificar a vítima. Eu gostaria que você abordasse isso com o doutor Gabriel Borges, por gentileza. A vítima, já há uma suspeita sobre quem seria. Quando se encontra um corpo carbonizado, isso atrapalha no primeiro passo da investigação, que é exatamente identificar a vítima?
O Mota cita, né, que justamente essa coisa de deixar o carro em outro lugar, onde provavelmente não aconteceu o crime, e depois justamente incendiar o veículo, talvez fosse justamente para atrasar o trabalho da polícia, né, para que isso demore um pouco mais, não conseguir identificar a vítima, digamos assim, de imediato. Mesmo que ainda esse trabalho já esteja sendo feito pelo IGP, talvez saia ainda hoje. Isso de fato atrapalha o trabalho de vocês? Olha, Mota, sem dúvidas eles tentam dificultar o trabalho policial, com certeza. É por isso que é importante, algumas diligências no homicídio são imprescindíveis, como o comparecimento imediato no local do fato. A dinâmica do fato ela nos permite não só o corpo, o veículo, mas outras questões, análises de câmeras, conversa com testemunhas. Então, em que pese eles ajam para dificultar, eles atuam para dificultar o nosso trabalho, a investigação geralmente ela consegue alcançar o êxito. E aí a gente consegue identificar os autores, os envolvidos, a motivação. Eu acredito que nesse caso especificamente, nós vamos conseguir chegar em alguns dias, sim, na motivação e na autoria das pessoas que estão envolvidas. Vocês têm alguma suspeita de quem seria essa vítima? A vítima é um homem jovem, branco. Acreditamos que até por algumas questões de tatuagem ele vai ser identificado ainda hoje. E a vítima, nós ainda não temos a suspeita de quem é, mas a vítima nos diz muito da motivação do crime. Exatamente. Até se é envolvendo crime organizado ou não. Mas o que eu posso falar nesse momento é que nós já temos algumas suspeitas em relação aos autores, tá? Pela dinâmica que o crime foi pelo local. Então, por isso que eu acredito que em alguns dias, talvez alguma pessoa já esteja presa relacionada a esse caso aí. Tomara. E agora esse trabalho justamente de vocês de aumentar o efetivo nessa região e mostrar isso para os criminosos de que vocês estão acompanhando? Começa hoje já, tá? Já tinha sido acionado e quando nós verificamos alguma anormalidade, nós voltamos a acionar o protocolo. A primeira medida, saturação de área. Polícia Civil, Polícia Militar ocupam os locais em que estão havendo crimes, no sentido de mostrar para as facções que nós não vamos admitir esse tipo de conduta. E a partir disso outras ações são realizadas, operações especiais, revistas em casas prisionais, até a medida extrema, remoção e isolamento de líderes, que vai acontecer. Posso garantir que é uma ação que as forças policiais vão atuar, porque tem criminosos, principalmente de uma facção de Porto Alegre, que insistem em praticar homicídios. E nós não vamos aceitar. Então a resposta ela vai ser duríssima e nas próximas horas ela vai acontecer. Mota. É isso que a sociedade quer ver. Parabéns aí, que Deus abençoe. Sucesso à equipe do delegado Gabriel Borges. Não tenho dúvida nenhuma que a vítima será identificada. Pelo que eu entendi o doutor falando, a tatuagem quer dizer que o corpo não foi completamente carbonizado, né? Ele foi parcialmente carbonizado, parcialmente atingido pelo fogo. Então, com base nas tatuagens, aí a polícia já vai encontrar um caminho, já deve ter encontrado, pelo que o delegado falou, e eu desejo sucesso, questão de horas, no máximo dias, esse caso já está rachado. Agradeço ao delegado e boa sorte para ele, né, Gabi Dias? Obrigado para você também. Pode deixar, Mota, valeu. Valeu, quase que eu chamo a delegada Gabriela Dias, né? Que é o doutor Gabriel Borges, um dos grandes nomes da Polícia Civil aqui em Porto Alegre, tá? A gente falou sobre esse corpo na Lomba do Pinheiro, Zona Leste também, hein?